Olá, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos à SMV20, a Semana de Marketing e Vendas para Construção Civil. Meu nome é Guilherme Quanti, eu sou gerente de estratégia e mercado do Cienge e vou estar aqui com vocês na nossa jornada, na trilha de economia e gestão, batendo papo com muita gente boa que vai trazer conteúdo de ponta para a gente. Antes de apresentar o nosso convidado, quero relembrar vocês, estamos juntos aqui nesse momento, então registra você assistindo essa palestra, usa a hashtag SMV20, queremos ver vocês junto com a gente, aproveitando o conteúdo. E o tema de agora, vamos falar sobre motivação 4.0. Como motivar o seu time em tempos de pandemia? E para falar sobre isso, vou chamar a Cameli Rabelo, a diretora comercial da OMI, que está aqui com a gente. Cameli, desde já, muito obrigado pela tua presença, uma super contribuição para a nossa trilha, e queremos muito ouvir de você sobre isso, porque a gente sabe que isso é um desafio enorme, né, que todo mundo está enfrentando aí nesse momento tão atípico e tão difícil que a gente, como sociedade e como negócios, como empresas, está atravessando, e a gente quer ouvir muito você a respeito. Guilherme, eu que agradeço o convite, adoro participar dos eventos de vocês, amo quando vocês me convidam para falar de um tema que eu adoro falar, então vai ser incrível para mim, espero que seja incrível para todos vocês que estão aí assistindo. Legal. Bom, a gente sabe, né, especialmente em times comerciais, embora isso obviamente seja válido para todos os profissionais, que a gente tem um desafio muito grande já inerente à nossa existência humana, que é de manter a bola para cima, né? Da motivação, né, de muito não, de muita dificuldade, de muitos desafios que a gente enfrenta no dia a dia. Então, se manter motivado por si só já é um desafio, né? E agora que o mundo virou de cabeça para baixo, nesse momento de pandemia, onde todas as convenções que a gente tinha até então foram pelo ralo de um dia para o outro, a gente precisou se reinventar como profissional, como ser humano, como sociedade, enfim, todas as nossas frentes. E como que a gente lida com essas questões da pandemia versus motivação, né? Um desafio ainda maior. Então, Cameli, conta para nós um pouquinho sobre a tua trajetória, né? E por que você se identifica tanto com esse tema de motivação, e aí a gente segue o nosso roteiro. Legal. Boa, Guilherme. Bom, primeiro, para quem ainda não me conhece, né? Meu nome é Cameli Rabelo, eu sou diretora comercial da OMI. A OMI é uma empresa de tecnologia, uma empresa que desenvolve uma plataforma de gestão para pequenas, médias e grandes empresas, né? A gente tem um propósito muito bacana, que é gerar prosperidade para o ecossistema empreendedor. Então, lidero atualmente quase 60 pessoas de um time de venda direta, né, de inside sales. E por que a minha conexão, né, com esse tema motivação? Porque além de líder comercial, além de trabalhar no comercial aí há 14 anos, eu vou roubar uma frase do meu CEO há mais tempo do que eu gosto de admitir, o pessoal começa a fazer contas, eu tenho um propósito pessoal muito grande, que é desenvolver pessoas, né? Então, além da OMI, eu tenho um projeto pessoal, né, que é a Escola Exchange, que foi fundada em 2019, no ano passado, junto com o meu sócio, Ricardo Aquino, que também é diretor comercial da Camerite, sócio e diretor comercial. E o nosso propósito era justamente desenvolver gestores, líderes comerciais. Esse ano a gente pivotou a empresa e transformou o treinamento num treinamento online, ao vivo. Mas dando esse contexto, por que motivação? Atualmente eu sou facilitadora de liderança e o meu sócio é facilitador de gestão. A gente divide muito bem essas caixas, porque a gente acredita que gestão exige muito mais do gestor habilidades técnicas, né? Os famosos hard skills, que a gente chama. E a liderança, ela exige muito mais os soft skills, as habilidades comportamentais. Então, por afinidade, por perfil comportamental, o Aquino, ele é facilitador de gestão e eu sou facilitadora de liderança. E já dou aula há alguns anos, né? Dei aula em outras escolas e hoje na Exchange, o pilar motivação é um pilar que a gente trabalha bastante no treinamento de liderança, né? Então, acho que vai ter uma boa conexão aí com todos vocês. Legal. Bom, a gente vê a motivação como um fator estratégico para manter a saúde, né, de qualquer operação, né, de qualquer empresa.
Mas agora, né, nesse momento, nesses últimos meses aí malucos que a gente tem vivido, ele se tornou ainda mais estratégico, né? Então, e por quê? Onde é que está a raiz disso? Então, Guilherme, na verdade, assim, até pelo meu contato com muitos líderes, né, por conta da Exchange, eu converso com muitos líderes à noite no LinkedIn, fico lá respondendo as mensagens dos líderes e tal, e aproveito para bater esse papo e fazer quase que uma pesquisa, né? Porque quando eu faço essas perguntas, eu começo a entender dores. E eu tenho percebido que os líderes talvez tenham negligenciado um aspecto que é muito importante enquanto líder, e aí depende se você é líder comercial, né, ou se você é líder de outra área, mas que é cuidar da sua própria saúde mental, né? E aí, por muito tempo, as pessoas negligenciaram isso, né? É besteira, fazer meditação é besteira, fazer terapia é besteira, não preciso disso, para quê? Né? O negócio é entregar resultado, fazer uma atividade física e pronto, foi. Só que agora, na pandemia, caiu a ficha de muitos aí de que isso talvez não era o suficiente, né? E eu brinco muito que... Sabe quando você entra no avião e que a comissária fala assim, olha, se por acaso acontecer alguma coisa, você coloca primeiro a máscara em você e depois nas crianças, né? E aí, se você, enquanto líder, não colocou a máscara em você... Agora, na pandemia, vai ficar difícil colocar a máscara nas crianças, entende? E isso tem tido um impacto muito negativo nas operações. Porque o líder, ele... óbvio, né? A gente fala bastante que ninguém motiva ninguém. As pessoas, elas dão motivos para que as equipes estejam motivadas ou não. Então, ninguém tem o poder de motivar uma outra pessoa. As pessoas precisam se automotivar. Só que nós, enquanto líderes, temos sim o poder de criar cenários, né, ou ações que geram motivação ou desmotivação. Então, eu não tenho esse poder de motivar, mas eu tenho o poder de criar cenários e ações que podem, sim, impactar na motivação da equipe, né? E a gente vê uma relação direta, Guilherme, de equipes motivadas com o resultado que essa equipe entrega. E equipes desmotivadas impactando negativamente no resultado que ela entrega. E eu acho que pior do que impactar resultado. Em alguns casos, a gente tem visto pessoas que têm realmente saído da empresa. A pessoa não tem conseguido se manter na organização. Porque, às vezes, a desmotivação é tanta, e aí começa a ter um impacto, às vezes, de crise de ansiedade, depressão, né? E uma série de coisas que não tem mais o que fazer. Se chegar a esse ponto, em alguns casos, você chega a perder realmente o teu colaborador, porque tudo começa com uma desmotivação que passa, às vezes, para um quadro mais complicado de reverter, né? E nesse momento, né, onde as rotinas se foram, os pequenos prazeres do dia a dia estão muito limitados, enfim, uma série de restrições, né, sociais, e até o isolamento social no mundo, onde tem muita gente, inclusive, morando sozinha, né, isso provavelmente foi muito potencializado, né? Porque a ideia da quebra de rotina, ela te deixa numa zona muito desconfortável mentalmente, né? Você programava o teu dia, você viveu os últimos anos da tua vida vivendo uma certa rotina, e isso foi pelo ralo agora e certamente contribuiu também para essa perda de saúde mental das pessoas, né? A gente tem visto aí casos de ansiedade, de depressão, crescendo aí em níveis assustadores nesse momento, né? Sim, infelizmente, sim. Pois é. Bom, e a gente, como ser humano, está se tornando, de uma certa forma, cada vez mais complexos, né? A vida está se tornando mais complexa, né? Todas as facilidades que a tecnologia e tudo mais trouxeram também foram contribuindo para a maneira como a gente é construído e como a gente vive, né? Isso certamente refletiu-se também no formato em que a gente baseia a nossa motivação também ao longo dos anos, né? Provavelmente o que motiva uma pessoa hoje é diferente do que a motivava uma pessoa há 10 anos atrás, 20 anos atrás, 30 anos atrás, né? Essa afirmação?
Sim, Guilherme, na verdade a gente passou por um processo de evolução, né, da motivação. Então, quando a gente pensa na motivação 1.0, né, o primeiro momento em que o ser humano precisou se motivar, né, pensando na era agrícola, industrial, pensa lá na era agrícola, por que o ser humano acordava de manhã cedo, inclusive bem cedo, né? Acordava ali 4 horas da manhã para começar a trabalhar a terra, né, e plantar e colher, porque ele precisava sobreviver. Então, ele não fazia isso. Ele não acordava 4 horas da manhã porque ele queria comprar um iPhone, fazer uma viagem para Paris. Ele levantava de manhã motivado porque ele precisava sobreviver. Para ele continuar acordando, né? Para ele continuar acordando de manhã. Acho que era um looping, né? Só que não tinha, assim, grandes objetivos, né, de compra, de querer bens materiais ou algum status, era realmente a sobrevivência. Quando a gente passa para a motivação 2.0, que a gente chama, que é a motivação na era industrial, esse contexto ele muda, porque passa a não ser apenas a sobrevivência, né? Você imagina na área industrial que ter carteira assinada, por exemplo, era um status, né? Você trabalhar e ter a sua carteira assinada era um status. Então, a motivação naquela época, onde as pessoas pensavam em entrar numa empresa e passar toda a sua vida naquela empresa, né, trabalhando de forma repetitiva, né, trabalhava aqui foi quando, inclusive, criou-se o conceito de 8, 8 e 8, né? Então, 8 horas trabalhando, 8 horas dormindo e 8 horas descansando, né? Essa carga até hoje é da era industrial. Trabalhava 8 horas, descansava, dormia 8 horas, e 8 horas você tinha ali para, em tese, lazer. E aí, naquela época, as pessoas se motivavam pelo quê? A gente brinca que era a cenoura e o chicote, né? Então, ou tinha um atrativo aqui na frente, ou você tinha um medo, né? Então, você tinha o medo de perder o emprego, ou algo que te atraísse para ganhar mais horas, né, de descanso, ganhar um salário um pouco maior, né? Então, era uma motivação muito baseada em o fato de ter o status de ter um emprego, né? Naquela época tinha muito essa coisa do pai de família, né? O homem ele tinha uma família para sustentar, ele precisava ter um emprego, ele precisava pagar as contas, né? Naquela época as mulheres, na sua grande maioria, eram donas de casa, né? Cuidavam de filhos, ficavam em casa, enquanto o marido trabalhava na área industrial para ser quem provia ali o sustento da família. Então, tinha um lado também do status de estar empregado, e também essa questão de ter um motivador que seria relacionado a dinheiro, ou relacionado a folga, a descansar um pouco mais, ou medo de realmente perder o emprego. E aí, quando a gente fala da motivação 3.0, que é pré-pandemia, né, antes da pandemia acontecer, a gente já começa a entrar numa motivação, Guilherme, que ela é mais voltada para 3 grandes pilares, né? Por que as pessoas se motivam? Exclui a pandemia por um minuto, né? Esquece a pandemia, mas por que as pessoas se motivam atualmente? E até uma referência, já que eu quero adiantar e antecipar, que é um livro chamado Motivação 3.0, do Daniel Pink, né? As pessoas se motivam hoje por propósito, né, por fazer alguma coisa que seja maior que ele e que cause um impacto positivo na sociedade. Elas se motivam por excelência, que é o que a gente chama de desenvolvimento contínuo, de sempre fazer melhor o que ela faz, de ser um especialista no que ela faz, de se desenvolver o tempo inteiro, de estar estudando e se desenvolvendo, sendo uma referência. Então, a excelência é algo que motiva hoje. E, por fim, não menos importante, além do propósito e além da excelência, é autonomia. Né? Então, ter autonomia para entregar resultado, para trabalhar, para trazer coisas novas e criar coisas novas, é o conceito de motivação 3.0 que a gente vivia até 3 meses atrás, tá? Porque hoje eu te falo que a gente pode dizer que existe um conceito de motivação 4.0, que é, beleza, Daniel Pink agora não funciona. O que funciona no meio da pandemia? Legal. Bom, fiz uma relação aqui que a motivação estava muito atrelada, então, à pirâmide de Maslow, né? A gente começou lá embaixo, na sobrevivência, e foi subindo, né? Agora, talvez a pandemia tenha feito a gente descer alguns degraus aí de volta para a sobrevivência, né?
E como é que a gente pode caracterizar essa motivação 4.0? O que mudou? O que entrou no jogo aí? Eu acredito que é muito do que você falou, Guilherme. Acho que a gente voltou algumas casas em relação à pirâmide de Maslow. A gente estava muito lá no topo, né, querendo coisas que a gente não precisava. E hoje as pessoas estão muito preocupadas com a base da pirâmide, né? Então, as pessoas estão muito preocupadas em manter o seu emprego, em pagar o seu aluguel, em pagar a alimentação. E aí, quando a gente começa a pensar no que hoje tem motivado as pessoas, você começa a voltar algumas casas na pirâmide de Maslow. Então, será que nesse momento, aí é uma reflexão que eu quero trazer, será que nesse momento o colaborador ele está realmente querendo autonomia? Porque o que eu tenho visto hoje é que os colaboradores estão pedindo ajuda. Eu não quero autonomia, não. Eu quero que ele fale o que eu tenho que fazer. É real, né? Eu quero que ele fale o que eu tenho que fazer. E não autonomia para fazer o que eu quiser. Porque autonomia é um negócio super legal quando você não está com medo de errar. Quando você está com medo de errar, e que errar pode ser fatal para a empresa e para o teu emprego, a autonomia deixa de ser tão relevante. Autonomia é legal quando o caminho está claro, né? Exatamente. Quando ele não está, o colaborador, na verdade, quer uma luz. Ele quer que você vá na frente, acenda a lanterna e ele te siga, né? Ele não quer autonomia para fazer qualquer coisa que pode dar muito errado e comprometer, inclusive, o emprego dele. O outro ponto é propósito. Até que ponto hoje o propósito tem sido colocado em primeiro lugar? Né? Em primeiro lugar, as pessoas querem estar empregadas, né? Eu não tenho visto tantas pessoas preocupadas em estar empregadas em algo que de fato seja o propósito delas, e sim trabalhar, né? Então, assim, até que ponto hoje isso é uma prioridade para as pessoas, né? Então, eu acho que a gente precisa ressignificar um pouco a motivação nesse momento. Eu vi algumas coisas que me chamaram muita atenção, tá, Guilherme? Por exemplo, líderes que não souberam lidar com a mudança, por exemplo, para o home office. E aí eles criaram alguns artifícios, achando que estavam fazendo alguma coisa super legal, ou que não fosse super legal, mas que pelo menos não fosse tão impactante negativamente. Isso foi super impactante negativamente. Exemplo, eu conversei com uma líder recentemente que falou, olha, a equipe não está entendendo as coisas que a gente tem implantado justamente para manter o home office e tal, e são iniciativas do RH ou iniciativas da liderança que eu acho que eles têm que entender que é o momento. E aí eu fui perguntar, né? Caí na besteira de perguntar. Aí que a equipe está tão avessa, né? Ela falou, só porque a gente pediu para eles mandarem um e-mail de manhã quando começarem a trabalhar. Eu falei, nossa, mas isso não parece um ponto? Tipo assim, um ponto por e-mail, né? Oi, ok. Cartão de ponto. Não deixa de ser, mas é a intenção, né? Pelo menos para a gente saber que ele começou a trabalhar. Eu falei, nossa, mas se não existe uma relação de confiança, ele pode acordar, aqui esfregar o olho, mandar o ok por e-mail ali do celular e voltar a dormir, você não acha, não? Ela, pode, mas... Eu falei, cara, olha como a gente cai em algumas ciladas, achando que não está fazendo nada grave, mas que para o colaborador, isso é, tipo assim, o selo joinha de não confio em você, né? Olha, não confio em você, me mande um e-mail quando você acordar e começar a trabalhar. Eu tive um outro colaborador que trabalhou comigo, né, e agora trabalha numa outra empresa, e ele falou, cara, eu tô desesperado, eu tô chocado, eu tô desmotivado, eu não sei nem qual é a palavra que eu tô. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, cara, eu simplesmente sou vigiado. 24 horas, tipo o Big Brother Brasil. Eu falei, Ele falou, eu mal posso levantar para ir ao banheiro, porque tem uma câmera, eu tenho que ficar com a câmera ligada o dia inteiro, numa sala onde tem todos os colaboradores do time. É como se, sei lá, se ligasse a câmera do Zoom e todo mundo estivesse numa sala simultânea, trabalhando, e o tempo inteiro o líder vendo que o colaborador está sentado ali na cadeira trabalhando. Eu falei, cara, isso é real. Assim, eu não percebi, né? Essa cena, ele falou, olha, tá pesado. Ele falou, tá pesado. E assim, você imagina, né? O colaborador ali já tá com uma série de situações. A pandemia, ela afeta não só o trabalho, mas afeta a vida pessoal. Tem gente que não tem estrutura em casa para trabalhar com tranquilidade. Aí
pet, tem filho, tem tio, primo, marido, papagaio, periquito. E aí ela ainda não satisfeita, ela tem que administrar tudo isso, ela tem que ficar com a câmera ligada o dia inteiro para provar que ela está ali sentada trabalhando. E por mais que o líder fale, não é para provar, é para, sei lá, integração, para todo mundo se ver, cara, não é a vantagem que eu Sim. A gente vê nesse momento, em momentos assim extremos, que eclodem o extremo bom e o extremo mal, né? A gente tem esses exemplos bizarros aí, até tristes, né? De que você citou aí, né? Situações bem desagradáveis. E também temos empresas que conseguiram, né? Empresas que já tinham uma cultura voltada para as pessoas mais avançada, que já tinham alguma cultura de home office, que já tinham ferramentas adequadas para isso também, conseguiram se reinventar e estão colhendo até bons frutos, né? A gente até conversava nos bastidores aí antes de gravar, cases de empresas e até da empresa de vocês mesmo que conseguiram colher bons resultados no meio dessa maluquice toda que a gente está vivendo aí da pandemia, né? E aí, pensando nesse cenário, né? Então, já falamos de tudo que tem de ruim, né? Ou de alguns exemplos ruins aí. Já falamos tudo, não faça, né? Já falamos o que não fazer. Exatamente. Mas acho que o pessoal que está com a gente aí, que está assistindo a gente, deve saber de N exemplos ruins, né? Infelizmente, eles são bastante comuns. Como que a gente inspira e motiva as pessoas aí remotamente, né? Para serem mais produtivas e para, enfim, continuarem comprando a briga e vencendo essas adversidades todas? Qual que é o caminho? Boa pergunta, Guilherme. Eu acredito muito em um pilar, que inclusive é um dos valores da OMI, mas é um valor que eu carrego comigo, sabe? Aquele valor pessoal que você não abre mão, que é confiança, que é transparência. O líder, ele precisa promover, né, essa cultura de confiança na equipe. E promover essa cultura de confiança na equipe não é um plugin, sabe? Não é um negocinho assim, um botãozinho que você aperta. Olha, agora, a partir de hoje, todo mundo confia em todo mundo. Aí, 1, 2, 3 e já. Valendo. É uma construção, valendo. Né? É uma construção, né, Guilherme? E aí, tem uma palestrante que eu gosto bastante, que fala justamente sobre felicidade no trabalho, né? E ela fala muito que antigamente as pessoas falavam, você não tem que ter amigos no trabalho. Trabalho é trabalho, amizade é amizade. Né? E será que a gente não pode ter amigos no trabalho? Será que não fica muito mais leve quando as pessoas que trabalham com você são seus amigos? E o que a gente sempre fez muito lá na OMI? A gente sempre promoveu ações de integração de relação de confiança. Porque a confiança, ela é construída, ela é formada a partir, segundo um livro que eu gosto bastante, que é o Manual de Persuasão do FBI, o autor fala o seguinte, a relação de confiança ela é construída com proximidade, frequência, duração e intensidade. Né? Então, o líder ele tem como promover com a equipe, entre eles, os liderados, esses 4 pilares. E a gente chegava ao ponto, por exemplo, happy hour na OMI, né, ali, principalmente no time de vendas, né, quem promovia o happy hour e fazia questão de colocar invite na agenda para a gente fazer happy hour era eu, junto com o meu time de Sales Enablement, que sempre me apoiou ali, me ajudou nessa parte de gamification, motivação, né, cultura. Mas a gente fazia questão de ir para o bar do Seu Abreu, cantar no karaokê, todo mundo desafinado, com raras exceções, mas a gente fazia questão, por exemplo, de se unir fora da empresa, porque isso gera relação de confiança. Você imagina, olha quanto tempo a gente convive ali no dia a dia com colega de trabalho. Às vezes a gente convive mais tempo com colega de trabalho do que com a nossa família. Como é que você não vai ter uma relação de amizade? Como é que você não vai construir uma relação de confiança? E aí, quando você cria essa relação, Guilherme, você deixa de olhar o micro e olha o macro. Então, assim, eu não quero saber quantas ligações você fez por hora, por minuto, quantos e-mails você encaminhou, qual foi a tua produtividade hora a hora. Eu quero saber da tua entrega. Se você entregou o resultado, tá tudo certo. Se você não entregar o resultado, a gente vai ter que olhar na lupa para entender por que não entregou, para te ajudar a entregar. Agora, esse microgerenciamento, né, outra câmera para ver se a pessoa está ali sentada trabalhando,
ali, minuto a minuto, se aquela pessoa está fazendo ligação ou não está, se ela está mandando e-mail ou não está, se ela está trabalhando ou não está. Ela é uma relação muito tóxica, né, e muito nociva. Quando você começa a definir alguns KPIs, você começa a definir alguns entregáveis, que é um acordo que o líder faz com o liderado, né? Então, você fala assim, Guilherme, olha, o nosso acordo é que você vai entregar isso aqui esse mês, cara. Ponto. Como é que você vai entregar isso? Eu estou aqui para te ajudar. Agora, eu não vou ficar microgerenciando para saber se você entregou mais na segunda ou na quinta-feira. Você precisa me entregar isso esse mês. E aí, quando você mostra que você confia, cara, eu te garanto, a equipe se entrega muito mais quando você mostra que confia do que quando você fica microgerenciando para pressionar para que aquela pessoa entregue o que foi combinado, né? Perfeito. Legal. Agora, voltando na tua resposta, né? Você falou do happy hour, do karaokê, que são coisas muito legais e que pessoalmente eu simpatizo bastante também. Você comentou, né, dessa proximidade, enfim, e são valores que eu compartilho também, né? Também sou gestor e acredito muito nisso. Agora, como fazer isso com todo mundo trancado dentro de casa? O happy hour continua online. A gente só não vai no Seu Abreu cantar no karaokê. Por exemplo, a rotina, né? E mais uma vez, eu dei o exemplo do happy hour, que é uma coisa fora do horário de trabalho, mas a gente também tem atividade no horário de trabalho, como benchmarking entre a equipe. Então, hoje eu lidero ali, são 60 pessoas, só que de pods, né, ou de squads, são mais ou menos 50 pessoas que têm grupos de 4 profissionais em cada squad. E aí é muito importante que eles troquem entre eles boas práticas e a gente promove esse benchmark entre eles. Então, não fica aquela competição de tipo, o Guilherme está fazendo uma coisa que está dando muito certo e ele não vai contar para ninguém. Porque ele quer ser o top performance do time e está no ranking e ninguém vai saber essa técnica bacana que ele aplica e ele não quer contar para ninguém. Isso não existe no nosso time. Se você aplicar alguma coisa legal que você estudou e você aplicou e deu muito certo, a gente troca com todo mundo para que todo mundo evolua junto. Né? Agora, happy hour especificamente, dá para fazer happy hour sim, online. A gente abre ali uma sala no Zoom, né? E cada um pega a sua cervejinha, quem não bebe, pega seu suco de laranja, o que quiser. A gente fica ali batendo papo, às vezes, 1h30, 2 horas, rindo horrores, falando de qualquer coisa que não seja trabalho, a gente fala de vida pessoal mesmo, mas é um momento de descompressão e um momento de interação que cria esse laço de confiança. Você começa a saber coisas do teu colega de trabalho que você jamais saberia se você só fizesse daily scrum de manhã com ele durante 15 minutos, né? Isso é também um outro ponto que eu queria falar, que às vezes, mesmo que você traga ações com toda a boa intenção do mundo, se ela for implantada no momento errado, ou se ela for mal vendida para a equipe, porque toda mudança você tem que vender a ideia, né? Ninguém gosta de ficar mudando toda hora. Então, assim, se for mal estruturado, se for mal apresentado para a equipe, pode dar uma conotação diferente do que ela realmente tem. Um exemplo é Daily Scrum. A gente sempre fez Daily Scrum, né? Mesmo enquanto não estávamos num período de pandemia e a gente não estava em home office, a equipe sempre fez Daily Scrum. Então, todos os dias de manhã, a equipe se reunia, cada um no seu squad ali, em pé, 15 minutos, focado em o que você entregou ontem, o que você tem para entregar hoje, tem alguma dificuldade que eu, enquanto líder, posso te ajudar? Se não tem, bora seguir o plano. Se tem e não está caminhando do jeito que a gente planejou, vamos olhar o que a gente pode mudar ou te ajudar para você entregar teu resultado. Isso já era uma rotina em pé presencialmente. Quando a gente foi para o home office por conta da pandemia, Daily Scrum continuou existindo. E aí não foi visto como microgerenciamento. Agora, eu vi, por exemplo, gestores que, infelizmente, coitados, aí eu fico até com pena do gestor. Ele quis implantar isso como uma forma de motivar todo mundo de manhã, bora, já que a gente não está se vendo, vamos fazer uma daily de manhã. A pessoa interpreta o quê? Putz, ele quer fazer a daily 9 horas da manhã para garantir que eu vou acordar para trabalhar às 9 da manhã. Então, a gente tem que ter cuidado, inclusive, com a interpretação que a equipe tem das ações que a gente quer implantar. Porque toda mudança, ela é dolorosa, né? As pessoas... o ser humano, ele tem uma tendência a preferir a zona de conforto. São poucas as pessoas que gostam da zona de desconforto, da zona de pânico, que a gente fala, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. O que você está implantando? Seja um e-mail com ok, seja câmera, seja deles. Como é que isso vai ser vendido para a equipe, né? Será que isso vai ser vendido como algo positivo? Ou será que a equipe vai olhar para isso como um fator de desmotivação?
Perfeito, legal. Bom, eu sou gerente de estratégia de mercado do Cienge, né, o software líder aí de gestão na cadeia da construção civil, e é uma marca da Softplug, que é uma das maiores empresas de software do Brasil, né, aqui de Santa Catarina. E ela, felizmente, está na categoria de cima, né, na categoria que soube lidar super bem aí com a questão do home office, e também com ritos mantidos, né, como, por exemplo, tinha daily, né, a gente vê sprint, review, daily, essas coisas ligadas às metodologias ágeis, esses ritos sendo mantidos no dia a dia, isso ajuda muito. A gente trouxe o time de cultura, trouxe a celebração dos aniversariantes do mês, que já existia fisicamente, e manteve isso no modelo remoto, até entregando um bolinho na casa das pessoas e tal, e a gente vê que esses laços são mantidos, né, e isso é muito legal. E um ponto-chave que eu acredito, que está muito ligado ao que você falou da confiança, é um momento que o gestor e que a empresa como um todo tem que investir muito em transparência, né? Porque, às vezes, estando dentro da empresa no dia a dia, fica difícil acompanhar o que está acontecendo e pode até gerar algum tipo de ansiedade por parte do colaborador. Fazer um esforço ainda maior de comunicar e comunicar de forma transparente tem um fator aí muito grande nessa questão da motivação, né? Acho que a motivação ela é vista de maneira muito distorcida pelas pessoas, muito ligada à animação, à energia, né? E na verdade é muito mais do que isso, né? Só atrelada a vuvuzela, sininho e dinheiro, né? Isso, exatamente. Isso é bagunça, isso é barulho, que também tem o seu valor no momento certo, mas é muito mais do que isso, né? E para fortalecer esse laço de confiança que você comentou, e que eu pessoalmente também acredito muito, creio que um esforço relacionado à transparência também tem que ser até over, né? Do que tinha antes, pelas dificuldades, pelas barreiras aí que a pandemia trouxe com os confinamentos, né? Isso aí, Gui. Tá super, super bem colocado, é isso. Eu acho que se você já tinha transparência com a equipe antes, agora você tem que redobrar o cuidado em comunicar bem, em ser realmente transparente em todas as ações que você está fazendo, porque tudo agora, assim, tudo, qualquer coisa agora, gente, pode ser a fagulha de uma teoria da conspiração. Então, qualquer coisa que você não comunica pode tomar uma proporção que você nem imagina, porque as pessoas elas estão muito fragilizadas, né? Com tudo que. É só você olhar, assim, LinkedIn. Você abre o teu LinkedIn segunda-feira, quantas demissões em massa a gente viu a cada segunda-feira? Pessoas informando empresas gigantescas, né? Empresas que eram empresas, são empresas assim, desejo de mercado de muitos profissionais, de querer trabalhar, e de repente estavam demitindo em massa. Isso gera muita apreensão, isso gera muita insegurança, né? Então, se já existia uma relação de confiança, se já existia transparência, agora, mais do que nunca, né? Mais do que nunca você precisa ter contato frequente com a equipe, CEO fazendo encontros com o time, dando ali sabe, o direcionamento do que está acontecendo com a empresa, para onde a empresa está indo, qual é o resultado que a empresa tem semana a semana. Isso dá mais segurança para as pessoas, né? E tira da frente essa teoria da conspiração do que está acontecendo, né? Porque é muito comum acontecer, né, as teorias da conspiração quando falta informação. Sim, fica tudo muito potencializado, né? Para o bem e para o mal. Todo mundo à flor da pele. É verdade, é verdade. Bom, a gente sabe que muitas empresas não estavam preparadas para o trabalho remoto, né? Eu costumo falar que, eu até vi, até comentei numa outra conversa que a gente teve aí, que, se eu não me engano, foi o Ricardo Amorim, não tenho certeza, que ele falou que a pandemia foi o maior fator de aceleração da transformação digital, né, para muitos dos segmentos. Então, não foi a tecnologia, não foram as técnicas de gestão, não foi nada disso, foi a pandemia que enfiou goela abaixo a transformação digital, simplesmente para as empresas continuarem operando, né? Bom, e para quem entendeu, então, que realmente não tá indo no caminho certo, ou que pode fazer mais, enfim, para essa galera que está patinando com o trabalho remoto, com essa realidade que a gente está enfrentando agora, e está disposto a amanhã começar a trabalhar a gestão da motivação das pessoas, dos times e tudo mais, né?
por onde que eu começo? Qual que é o primeiro passo? Quais são as coisas que devem virar mantra? E o que eu não devo fazer em hipótese alguma, sob risco de jogar fósforo, acender um fósforo aí num balde de gasolina e explodir uma revolução, né? Muito bom, Gui. Vamos lá. Eu tenho, acho que, 2 dicas para dar. E uma é baseada, inclusive, num livro que eu gosto bastante, chamado Mitos da Liderança. Esse livro foi um livro que eu destruí um fim de semana, porque ele era tão gostoso de ler e tão leve, que apesar de grande, em um fim de semana eu acabei com esse livro. E eu amei, porque ele é muito realista em relação a coisas, a mitos que a gente cria sobre o líder, sabe? A gente entra na liderança e fala, o líder ele tem que saber tudo. O líder ele é um ser que como é que a gente fala? A liderança ela é muito solitária, né? Tem uns mitos em torno da liderança, né? Quando você vira líder, você vira solitário, que antes você estava com todo mundo, agora você virou líder, você já não está mais com a galera, né? Não participa mais do happy hour, tem um grupinho de WhatsApp para falar de você que você não está no grupo. Então tem tanto mito em torno da liderança que isso, às vezes, prejudica, sabe? Essa relação líder-liderado. Prejudica e prejudica por mitos que nós, enquanto líderes, criamos. E esse livro, ele desmistifica esses mitos. E tem uma coisa que ele fala no livro, que é o seguinte, o líder, ele não é o cara mais inteligente do pedaço. Ele não precisa ser o cara mais inteligente do pedaço. Mas ele é alguém que consegue reunir uma equipe que, juntos, conseguem entregar um resultado extraordinário. Então, com certeza tem gente ali na tua equipe que é muito mais especialista que você naquele aspecto, que você não saca tanto. Mas você conseguiu conectar essa pessoa no teu time para entregar um resultado comum. Indo para essa linha de que o líder, ele não é e não precisa, você não precisa carregar esse fardo no seu ombro. Nossa, eu tenho que saber todas as respostas, eu tenho que ser o cara mais inteligente do pedaço, eu não posso pedir ajuda para ninguém, eu não posso perguntar para ninguém. Cara, tira isso da frente, né? E aí 2 dicas que eu dou são, faça benchmarking, converse com outros líderes, entenda o que outros líderes estão fazendo, entenda o que outros líderes estão usando como artifício ali para apoiar a equipe nesse momento e criar cenários de motivação. Mais uma vez, né? O líder ele não vai conseguir motivar ninguém, mas ele pode ter ações que impactam positivamente ou negativamente na motivação do outro, né? O líder ele tem esse poder. As ações dele podem gerar gatilhos de motivação ou desmotivação. Então, conversa com outros líderes, né? LinkedIn agora, nossa, tá bombando, né? Tem assim, eu tô vendo pessoas que não eram tão ativas no LinkedIn, tinha conta lá no LinkedIn, mas não era tão ativa, agora tá todo mundo lá no LinkedIn. Então, a quantidade de líderes que você tem lá no LinkedIn, que você pode mandar uma mensagem, marcar um horário para bater um papo, para trocar uma ideia, né? Isso ajuda muito. Eu falo que eu aprendi muito mais com a troca de experiências com outros líderes do que fazendo curso. Né? Então, assim, troca experiência. Você não precisa ficar sofrendo sozinho, né? Você pode conversar com outras pessoas e desenvolver coisas muito legais que alguém já pensou. Tá dando certo em algum lugar, você só vai lá e copia. Não tem problema, né? Copiar não é feio, não. Isso é um ponto. Outro ponto, e que também, às vezes, é uma crença limitante de muitos líderes, que é pedir feedback. O líder, ele tem que saber receber feedback. Né? Tem muito líder que fala, meu colaborador não sabe receber feedback. Toda vez que eu vou dar um feedback, ele se justifica, né? E ao invés de ele ser grato, falar, obrigado pelo feedback, ele começa a querer se justificar. Quer dizer, ele não consegue receber feedback. Mas e você, enquanto líder? Você recebe bem feedback? Quando alguém te dá um feedback, você fica tentando justificar a sua intenção positiva em fazer aquilo ali, ou você só agradece e pensa sobre o que te falaram, né? Então, uma dica que eu dou é usar uma metodologia de feedback muito simples, Guilherme, chamada CCP. Começar, continuar, parar, né? Então, faz um bate-papo com o teu colaborador e pergunta, você não precisa inventar nada, você pode perguntar, fala, Guilherme, nessa pandemia, muita coisa mudou, a gente tentou adaptar diversas coisas, né? Então, tem a história aí do e-mail, do ok de manhã, tem a câmera ligada, tem uma série de coisas, eu queria te ouvir, né? O que você acha do que a gente implantou, que a gente deveria continuar fazendo, que está sendo legal? O que você acha que a gente deveria começar a fazer, a gente ainda não está fazendo, mas que você acha que poderia ser legal nesse momento para a equipe? E o que você acha que definitivamente a gente deveria parar de fazer? Do tipo, Cameli,
muito boa a tua intenção, mas não faz isso não, tá muito ruim isso aqui. Vamos parar de fazer isso? Gente, um CCP bobo, básico, que você bate um papo ali de 30 minutos com o teu colaborador, amplia a tua consciência para uma série de coisas que você pode melhorar na tua gestão. É só pedir feedback. Legal. Já fiz o CCP dentro do nosso time, gerou uma dor de barriga assim antes, né, sobre o resultado disso, vou me expor, enfim, e pelo contrário, né, é super enriquecedor mesmo você dividir isso com as pessoas, ou seja, eu vou potencializar o que está legal, eu vou trabalhar o que não está legal, e o que não está acontecendo, vamos passar a fazer. Isso realmente é super positivo, super enriquecedor, né? Bem legal. Mostra uma vulnerabilidade do líder, né, Guilherme? Verdade, é verdade. O líder fala, cara, eu não sei tudo, eu preciso do seu feedback para me melhorar, entendeu? Sim. Tem alguma coisa que, assim, olha, isso não precisa nem tentar, porque não vai dar certo? Guilherme, eu acho que quando a gente fala de motivação, não existe uma bola de prata, né? Porque quando a gente fala de motivação também está muito atrelado à cultura da empresa. Então, você tem a cultura da empresa e você tem subculturas, porque hoje se fala muito também sobre subculturas. Uma empresa ela pode ter uma cultura, mas o time de vendas tem uma subcultura, o time de RH tem uma subcultura. É muito comum isso acontecer. Nem todos os mantras que servem para vendas vão servir para o RH. Por exemplo, de repente você toca sino na área de vendas, você toca vuvuzela, né? Você vai para o bar do seu Abreu, mas a galera do RH não toca sino. E tudo bem, eles têm uma outra subcultura ali. Eu acho que, mais uma vez, não existe bala de prata. O mais importante é você, enquanto líder, primeiro, entender a sua cultura, entender como é que é a dinâmica da empresa que você está inserido e da área que você está inserido e pedir feedback. Porque eu acho que não tem aqui isso não funciona, ou isso não funciona para ninguém. De repente, essa história que eu estou te falando, né, do e-mail de manhã ou da câmera ligada, ela, de repente, não funciona na cultura OMI, mas, de repente, numa outra cultura, para aqueles colaboradores, aquilo é normal, aquilo é comum. Então, não dá nem para dizer que isso é ruim, porque pode ser que exista uma cultura que aquilo ali é o normal deles é isso. Para culturas, por exemplo, como a nossa, onde essa relação de confiança é algo muito forte, qualquer coisa que dê essa imagem de falta de confiança pode ser muito tóxico e nocivo. Mas não quer dizer que é algo que vai ser tóxico e nocivo para qualquer um. Né? Então, eu acho que a gente não pode ir muito para essa linha de, olha, não faça isso, porque isso não funciona em cultura alguma. Eu acho que algumas coisas que podem parecer estranhas na nossa cultura, na minha e na sua, para alguém pode ser uma coisa normal e super aceitável. Eu acho que o mais importante é realmente você entender o que os líderes estão fazendo, né? O que está dando certo em outros lugares, para você também não ficar usando a tua equipe de cobaia. Né? Deixa eu testar um negócio novo aqui para ver se funciona. Tipo, conversa. De repente, alguém já testou e não funcionou. E aí você não cai nessa armadilha de testar também. Né? Mas principalmente ouvir a tua equipe. Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, quem não tinha uma rotina de pedir feedback, quem não tinha uma rotina de rituais, de one-on-one, né? de conversar com a equipe com uma certa frequência, nesse momento de pandemia, é a hora de você começar a fazer isso. Legal. Vi que você citou, eu adoro ler também, sou um devorador de livros. Para a gente fechar, né? Quem tiver curiosidade de aprender mais sobre o tema, quiser, sentiu essa dor, especialmente nesse momento, né? O que você recomenda para a gente encerrar com uma bibliografia aí para o pessoal que quer buscar um pouco mais sobre o tema e ler a literatura que você já consumiu e aprovou? Muito bom. Eu vou indicar 2 livros que eu gosto bastante, que tem uma conexão direta com esse tema. Um é o Motivação 3.0, né, do Daniel Pink, que eu falei no início do nosso bate-papo. Ele fala sobre recompensas, ele fala sobre incentivos, ele fala bastante sobre que a base da recompensa, a base da motivação não é mais a recompensa e punição, né, e que isso não funciona mais. Então, ele é um livro bem legal para quem quer estudar e se aprofundar um pouco mais no tema motivação. A gente até fez uma brincadeira de motivação 4.0, né? A motivação 3.0 ela existe, tem livro, agora 4.0 é o que a gente está vivendo agora. Está sendo criada, né? Ao vivo. Que deve estar lá, né? Se revirando todo para escrever um novo livro sobre motivação. E o outro livro que eu gosto bastante, que é o Mitos da Liderança, que é um livro mais voltado realmente a descobrir por que quase tudo que você ouviu sobre liderança é um mito, né? E cria e tira aí essas crenças limitantes que só atrapalham a gente enquanto líder
a ter um bom relacionamento com a nossa equipe. Perfeito, perfeito, legal. Bom, Cameli, o papo está ótimo, mas o nosso tempo está chegando ao fim. Adorei conversar sobre isso. Acho que é um assunto que mexe com todo mundo e agora potencializado, como a gente já falou tantas vezes aí nesse momento, né? Tão complicado para todos nós aí como sociedade. Muito obrigado pela tua colaboração aí. Estava excelente o papo. Espero que o pessoal aí tenha gostado também. Te deixo aí um minutinho. As pessoas que quiserem conhecer mais o teu trabalho e explorar um pouco mais o tema, trocar uma ideia contigo, como é que elas conseguem te achar? Boa! Então, Guilherme, se por acaso quem está assistindo a gente aí quiser bater um papo, quiser fazer perguntas, quiser marcar um benchmark, né? Então, já que eu falei sobre trocar experiências, vocês podem me encontrar no LinkedIn, né? Meu LinkedIn é Cameli Rabelo. Podem mandar uma mensagem lá. À noite eu sempre vou lá para dar uma olhada. Eu tenho minha equipe que faz a gestão aí do meu LinkedIn, mas normalmente quando são mensagens assim, eles deixam lá marcado como não lido para eu ler à noite, tá? Então fica tranquilo, talvez eu demore um pouquinho, mas respondo lá pelo LinkedIn sempre. A outra forma de me encontrar, e eu sou bem ativa, é o Instagram, tá? Que também é o @Cameli Rabelo. Quem quiser começar a me seguir, lá eu posto bastante coisa relacionada realmente ao tema liderança, gestão e vendas. Posto bastante eventos que eu participo, então quem quiser acompanhar outros eventos relacionados ao tema, pode começar a me seguir lá também, mandar um direct, eu vou ter o maior prazer em responder, né? E aí, um ponto que eu quero deixar aí para vocês é que em breve teremos novas formações aí na Escola Exchange, então quem começar a me seguir, ela já vai ficar sabendo das próximas datas de treinamento. Legal, muito bom, muito bom. Cameli, parabéns pelo trabalho. Mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, continua com a gente que ainda tem muito conteúdo na trilha de economia e gestão. Tamo junto. Obrigado.